Eu duvido que você nunca disse essa frase. Nada na minha vida dá certo. Tudo pra mim é muito mais difícil. Cheguei em tal idade e vi que eu não realizei nada. E senta naquele banquinho da vítima, chorona, inconsolável, com ódio da vida, do mundo e das pessoas que estão dando certo na vida e também com os problemas mais irresolvíveis do mundo. É sobre isso, é sobre esta ferida que nós vamos falar hoje. Hoje eu estou disposta a tocar na ferida para a gente parar de ver a nossa vida como muito difícil, muito pior do que a do outro coleguinha. Filha da Mãe, podcast. Quero começar esse episódio com uma historinha. Tá tudo diferente hoje. Eu não consegui me arrumar, a casa, o cenário tá diferente. Tudo deu errado. Pois é, tudo deu errado. Eu poderia ter descabelado, ficado com mais cabelinhos brancos, brigado com todo mundo, culpado um monte de gente. Quando eu fui gravar o podcast ontem, que era dia, eu cheguei bem na porta do prédio onde fica meu consultório e falei assim, uai, cadê o microfone? Tá lá em casa. Eu estava preparada, entusiasmada, inspirada e com tudo que eu queria falar aqui, na ponta da língua. E eu tive que engolir tudo que eu ia falar. E falei, não, isso não vai ficar assim. Eu vou para casa e eu vou gravar em áudio. Quando eu cheguei em casa, bem mais tarde, eu estava podre de cansada, cheia de coisa para fazer. Eu fui comer e depois que eu comi, eu dormi. Simplesmente caí no mais profundo sono. E hoje, quando eu acordei, um monte de serviço atrasado, um monte de coisa para fazer e tudo aparentemente dando errado, eu falei, tá faltando uma coisa para mim. O que era? O compromisso que eu tinha assumido aqui, publicamente, de toda quarta-feira, colocar o podcast, o nosso videocast, na verdade, no ar. E cada semana melhorar um pouquinho mais. E aí veio a surpresa. Como que seria melhorar se nem no cenário eu consegui ir? Quer dizer, eu fui, mas essa coisinha linda aqui, que é o principal para mim, pelo menos, não estava comigo. E em outra cidade. Aí eu falei o seguinte, nesse momento eu vi o quanto que eu tinha crescido. O tanto que eu tô virando adulta até que enfim. Porque eu não briguei, não esperneei e eu não desisti. Acabei de trabalhar agora, quase meia-noite, mas ainda é quarta-feira. O meu compromisso é esse e é este compromisso que eu vou cumprir. Bem-vinda à vida adulta. Então hoje eu quero chamar a atenção para você de todas as vezes que as coisas começam a dar errado para você ou que estamos vivendo aquela sequência de pequenas tragédias, de pequenos lutos ou grandes lutos, que perdemos um monte de coisa, principalmente, primeiramente, a paciência. Quando a gente culpa, mas a culpa foi sua, porque você viu o microfone lá em cima da impressora e não pegou para mim. Mas a culpa é porque eu tava na correria, eu atrasei para acordar. Você lembra que você... Eu poderia ter falado um monte de coisa. Eu cheguei a pensar, vou pedir um Uber Moto para buscar para mim lá, minha filha manda, entendeu? Não, mas não ia ser uma solução que ia ficar viável. Pelo contrário, ia atrasar, ia demorar, ia ficar muito ruim a coisa toda. Mas eu falei assim, olha, eu fiz um compromisso, primeiramente. Adultos fazem compromisso e cumprem o compromisso. Primeira dica de hoje. Se você não é capaz de cumprir uma promessa, nem faça. Adultos cumprem suas promessas, independente da idade e de onde você está. Nós, mamães, acostumamos assim, não sei por quê, não cumprir as nossas promessas, não cumprir todas as promessas. Sabe por quê? Porque a gente faz promessa demais. É só por isso, a gente faz promessa demais. Eu prometo que eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou te dar aquilo, eu prometo que eu vou fazer aquilo outro, eu prometo que eu vou lá. A gente não consegue, a gente é uma só. Então hoje eu vim aqui para acalmar o seu coraçãozinho e cumprir a minha meta da quarta-feira, independente que se eu postar esse vídeo 11h59. Vai ser quarta-feira ainda. E se não conseguir por causa de internet, etc., já é outro assunto. Fiz na quarta-feira, fique sabendo aí. Então, nós, mães, temos o hábito de não cumprir nossas promessas. Há um tempo atrás, eu perguntei, brincando com meu filho,
Eu fiz uma pergunta para ele em tom de brincadeira, para treinar sobre o podcast, se eu era uma boa entrevistadora, se eu conseguiria, né, me desenvolver naquela questão da dinâmica do improviso. E perguntei: filho, o que você falaria para todas as mães e todos os pais que ia melhorar a vida deles, que iam fazer com que todas as crianças fossem mais felizes? O que você acha? A primeira coisa que ele fez é, claro, falar das dores dele. Então ele disse aquilo que fazia falta para ele em relação ao pai, que não vive com a gente hoje, que nós somos separados. Então ele colocou exatamente tudo que doía nele e usou também os amigos como exemplo. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. Eu gostaria que o meu pai cumprisse as promessas que ele faz. E eu sei que eu estou incluída nesse pacotinho. Mas ele não disse porque era eu que estava entrevistando ele na hora, né? Mas só que naquele momento eu vi um padrão. Porque quando eu era pequena, minha mãe trabalhava em 2, 3 empregos, como eu trabalho em várias frentes hoje. Estou me desenvolvendo. Então, para mim sustentar o meu desenvolvimento, eu tenho que fazer 1 milhão de trabalhos, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E eu tô vendo que tá dando tilt aqui na cabecinha quando eu tenho que pensar. Quer dizer, todo mundo dá tilt quando vai pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo. Então eu lembrei que quando eu era pequena, minha mãe tentando fazer o melhor papel possível de mãe, ela prometia muita coisa. Ai, domingo nós vamos no circo, domingo nós vamos no parque, domingo nós vamos fazer não sei o quê, domingo nós vamos fazer piquenique, prometo que domingo nós vamos tomar banho de mangueira, prometo. Ela prometia muita coisa. E ela não conseguia cumprir quase nada, mas era quase nada das promessas dela. Eu ainda vou arriscar dizer que na minha cabecinha de criança, nenhuma das promessas da minha mãe eram cumpridas. Então, o que eu trouxe de informação sobre pessoas que fazem promessas? Não era nada positivo, né? Era negativo. Então, quando o meu filho disse que uma coisa que todos os filhos gostariam que acontecessem na vida deles era que os pais cumprissem as suas promessas. Quando eu vi tudo dando errado ontem, errado nada, que deu muita coisa muito certo. Porém, o meu maior compromisso no dia de ontem era gravar no final do dia, no início da noite ou no meio ali do meio do caminho, o podcast, porque era um horário mais tranquilo, onde eu tinha meu espaço, era meu momento, onde eu ia ser a minha própria estrela. Eu estaria ali e disponível, disposta, e eu estaria com o conteúdo que eu queria falar sobre as lealdades invisíveis, porque era o que estava batendo na minha porta. Lealdade invisível. Por que essa intuição veio em mim? Esse insight apareceu para mim essa semana. Por quê? Exatamente por causa das promessas que eu tenho feito, para mim, primeiramente, não cumpro. E eu busco cumprir as promessas que eu fiz para outras pessoas, porque a minha dor é de promessas não cumpridas. E depois, essa questão que eu faço para mim promessas de, olha, eu comecei esse projeto, eu vou terminar esse projeto, eu vou fazer tudo que poder fazer um lançamento, eu vou acontecer, eu tenho uma coisa para fazer ali, okay? Eu vou conseguir e eu prometo que até dia tal, hora tal, okay? Hoje eu só durmo depois que eu acabar. Hoje eu cumpri várias promessas. Finalizei um projeto que estava dando um puta de um trabalho. Opa, não era para falar o P, mas falei. Tava dando muito trabalho. E aí, o que eu vi? Quando eu sentei realmente, falei, olha, ninguém fala comigo, ninguém faz nada, ninguém olha pra mim, senão eu vou morder a cara. Eu tenho que acabar isso hoje. Independente, eu estou aqui praticamente sem uma coluna, tô conseguindo mal sentar, tô, acho, meio corcunda hoje, de tanto tempo que eu fiquei trabalhando no computador. Mas eu cumpri a primeira promessa. A segunda promessa, que era de ontem, era gravar o podcast. Porém, eu falei assim, antes do dia de hoje acabar, eu vou fazer. Nem que seja um áudio cantando debaixo do chuveiro. Pais e filhos. Gente, é preciso amar como se eu tivesse amanhã. E a culpa não é dos seus pais. Você culpa seus pais por tudo. E isso é um absurdo. Olha que lindo. Eu ia cantar pra você debaixo do chuveiro. Mas eu ia fazer. Então saiu meio mequetrefe, mas a mensagem foi dada. E aí eu falei, nem que seja pais e filhos debaixo do chuveiro hoje eu vou cantar. Porque promessa é dívida pra mim. Mas como assim promessa é dívida, Eridiane? Mas de Gessas, promessa é dívida, você nunca vai poder adaptar
a situação. Então você acha que não tem como se retratar daquilo que você não conseguiu fazer? Será que realmente não tem como você parar de prometer tanta coisa para tanta gente ou de se cobrar que é dívida? Se é dívida, tem que ser paga. E se eu não paguei a promessa, eu vou fazer algo muito mais valioso. Eu vou dar algo muito mais valioso. E eu vou começar a carregar a culpa. E se eu carrego culpa, eu começo a dar muito mais do que receber. Ou às vezes eu acho que eu nem mereço receber. Mas voltando lá. Então, quando eu comecei a olhar para essas lealdades invisíveis, que era, eu não podia acabar o projeto, que esse projeto vai me levar num outro nível. Eu não poderia fazer o que eu estava fazendo, porque é totalmente diferente daquilo que o meu sistema está acostumado a receber. Quais informações que o meu sistema está acostumado, que o meu cérebro está acostumado a receber? Dificuldade. Peso. Não pode ser fácil, tem que ser muito sacrificante, muito difícil. Se vier fácil, vai fácil. Isso não é um trabalho, não é isso, não é aquilo. E você não é isso tudo. Então eu comecei a pensar nas lealdades invisíveis. A quem ou ao que eu estou sendo leal? Ao que? Ao padrão de escassez, de dificuldade, de problemas no relacionamento, de não acreditar que é possível e de acreditar mesmo que é tudo muito difícil, que as pessoas são extremamente complicadas. Claro que nós somos, mas é um extremo muito irreal, impossível, onde a gente não pode confiar em ninguém, onde ninguém merece a sua confiança, ninguém merece que você abaixe a guarda. Uma coisa que essa lealdade invisível que veio muito essa semana para mim, dessa questão de abaixar a guarda em relacionamento, por exemplo. Não seja tão boazinha. Se você for boazinha, ele vai montar. Se você fizer tudo certinho, bonitinho, você vai ver que você vai levar ferro, porque o cara vai ficar folgado. Ele ainda por cima vai te trair, vai levar seu dinheiro, vai montar em você, porque você é muito boazinha. Não seja boazinha, não baixe a guarda, fique o tempo todo pronta. Então, eu aprendi a ser o quê? A guerreira, esperando a guerra, precisando da guerra, sendo alimentada pela guerra. E logo em seguida, quando eu percebi o padrão, que é muito importante perceber o padrão, que funcionava para mim, porque era para me defender, e hoje não funciona mais porque eu não estou em perigo mais. Eu só me coloco em perigo se eu não tiver clareza daquilo que eu quero, onde eu quero chegar, e o tipo de pessoa que eu vou atrair e manter na minha vida. Pode até chegar um embuste, uns capiroto, mas se eu estou me desenvolvendo, eu vou ter capacidade de não manter aquelas pessoas do meu lado muito tempo, ou tempo nenhum. É diferente. Então, outro dia uma pessoa falou assim: Elidiane, eu não acredito que você seja uma pessoa de bem com a vida, assim, igual você fala, que você não veja problema em tudo, igual a gente vê, que você não estressa. Claro que eu estresso, eu fico louca. Porém, a questão é o quanto tempo eu fico naquele momento de dificuldade e de problema. Eu consigo funcionar muito bem hoje, mesmo quando eu estiver com um problema em casa. Então eu consigo ver que o meu padrão de funcionamento antes era briga, era me defender. Hoje eu brigo para não precisar me defender. Hoje eu brigo exatamente com pessoas que querem se defender o tempo todo. É claro que eu tenho minhas questões, as coisas que para mim são inegociáveis. Hoje eu vi um cara falando assim: o que para você, se alguém perguntar quem é você, você vai falar o quê? O que você trabalha, onde você mora, que você é casada, que você tem filho. Não, quem é você? Quem eu sou? O que é inegociável para mim? Essa questão de não prometer aquilo que eu não vou cumprir, para mim, é inegociável. Não quero prometer o que eu não vou cumprir.
que eu não posso cumprir, ou que vai me agredir, me afetar muito se eu fizer algo. Eu me isento mesmo de algumas coisas que não são dificuldades minhas. Fica essa dica valiosíssima. Não se envolver com dificuldades que não são suas. Você vai apoiar, você vai estar do lado, mas sem se envolver a ponto de prejudicar a sua própria vida, ou de você olhar e falar assim, gente, esse mundo realmente acabou, não tem nada, não tem jeito. É o que eu falei no início. Problemas irresolvíveis. Os maiores problemas do mundo. Aí você fala, cara, mas todo mundo vive isso. Não, mas você não sabe. Comigo é diferente, comigo é pior, porque tudo comigo sempre foi pior. E fica revoltada, vira militante de uma causa que você nem sabe por quê. Uma coisa que eu parei de militar foi sobre aquela questão de mulheres que têm dificuldades no relacionamento. Então eu era aquela questão da mãe solo, com muito orgulho. Eu não preciso de homem, eu não preciso de nada. É o caralho, eu preciso sim. Falei palavrão de novo, mas tô nem aí. Então eu preciso, eu nasci com esse instinto para poder ir ao encontro desse par. Não preciso da necessidade, é da escolha. Eu quero. E, nossa, mas eu vou ficar atrás? Não, claro que não. Mendigar, ser submissa a ponto de ser abusada. Não estou falando desse mérito. Estou falando da militância que eu vivia de eu sou forte, eu não preciso de homem pra nada. Eu tirei dos meus filhos o direito de ter pai por ter este tipo de comportamento. Porque, querendo ou não, quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente repele as pessoas para longe da gente. As pessoas que eu digo, os nossos parceiros. Claro que eu não posso mudar o caráter, a índole do parceiro, do marido, de quem for. Mas só que este comportamento de eu não preciso de homem pra nada, eu ouvia ele, repeti ele como se fosse uma maritaca e deu errado, porque não era aquilo que eu queria falar. Eu queria deixar claro que não era uma necessidade, era uma escolha para mim ter alguém. Mas aí quando eu me via sendo desafiada, eu ia com essa, eu não preciso de nada de ninguém. E aí eu acabei prejudicando os meus filhos e a mim mesma. E hoje eu tenho total tranquilidade de observar isso. É claro que eu tô falando da minha parcela. Eu não posso falar da parcela do outro, é 50%. Então eu digo do meu 50%. Eu poderia ter sido outra pessoa, mas eu não era. Eu sou hoje. Hoje eu faço diferente. Antes eu fiz o que eu conseguia fazer, o que deu. Então, os meus valores negociáveis são essa questão de não precisar militar causas que não são minhas, que não faz parte do meu eu. Eu quero ter alguém para me amar, para me ser amada e me sentir segura amando. Para mim confiar que aquele amor é protetor. Eu não quero ter medo de me relacionar esperando que acabe das piores maneiras possíveis. Eu quero que seja bom. Eu sei que vai ser ruim também, mas eu quero aproveitar o bom, o muito bom. O ruim pode ser uma pequena parcela, porque antes a minha velha mentalidade, as minhas lealdades me faziam acreditar que sempre seria ruim. O bom é só o início. Eu aposto que você já ouviu isso e fala isso demais. No início tudo é maravilhoso, depois vira tudo uns capeta. Mas a gente não repara que a gente também vira capeta porque a gente estava esperando o outro virar, né? Então a gente dificulta porque já espera a dificuldade. Entendeu? Se ligou? E aí eu vim falar da questão das lealdades invisíveis, que essa semana ecoou muito em mim. Por que que eu estava me auto-sabotando? Por que que eu, como escritora, terapeuta, uma mulher em pleno desenvolvimento, que eu dei saltos quânticos em 2024, coisas que eu não conseguia fazer em décadas, eu fiz em menos de um ano, em relação ao desenvolvimento pessoal meu, para me conseguir passar isso para frente. Por que que eu ainda estava agindo, funcionando com um padrão velho de medo?
me sentindo fraca, pequena e incapaz de fazer aquilo tão importante que eu estava fazendo. Se você entendeu? Programação. A gente ouviu tanto que a gente programou que aquilo ali é a nossa realidade. Uma coisa que eu custei a aprender, que eu já fui criança, você também. Criança, ela não vai atender a uma ordem, ela vai atender a um exemplo, ao que ela está ouvindo e vendo. Então, eu estava funcionando ao luta ou fuga, mas fuga nunca era uma opção, era lutar. E eu estava respondendo à necessidade. Eu precisava sempre, era tudo muito difícil. Então, porque eu ouvia que aquilo era difícil, que seria sempre difícil e que a vida que me esperava no futuro era de muita dificuldade, era de muito sofrimento, era de muitas pessoas que não prestavam chegando no nosso caminho. E infelizmente um dia, com a imaturidade da nossa idade, da idade que a nossa mãe já teve, eu já ouvi também: você só faz escolha errada, você só escolhe pessoas que não prestam. Vai ter uma fila, você vai escolher o pior. Isso entrou na minha alma. Isso eu acreditei que eu só escolheria o pior. Então, para mim, eu escolheria o pior homem, as piores amigas, o pior lugar para viver. O pior era tudo. O pior era a minha realidade. Então, olha a dificuldade que a gente cria. Se o pior era a minha realidade, eu não ia conviver bem com o melhor. Tudo que viesse para mim com facilidade, alegria e glória, eu ia repelir, expulsar, dar um jeito de me livrar. Ou então eu ficava doente, ou então eu arrumava um jeito de brigar com todo mundo, de ficar mal, de ficar deprimida. Sempre dava um jeito de sabotar. Então esta semana bate na minha porta a autossabotagem de novo. Onde eu falei em voz alta: eu acho que isso não vai dar certo. Não tem como isso dar certo. Isso é difícil demais. Isso é pra gente muito inteligente. Isso é pra gente que tá em não sei aonde, que faz não sei o quê, precisa de não sei o quê. É gente que tem milhões ou que tem muito mais dinheiro do que eu. É gente com capacidade. É sério, cara? Então, eu quero chamar a sua atenção hoje para quantas vezes você tem feito isso com você. Para quantas vezes você tem contado a mesma historinha por causa de um despreparo, de um emocional imaturo de quem estava falando com você naquele momento. Pode ter sido uma mãe, pode ter sido uma avó, uma tia, pode ter sido uma irmã também. Muitas das falas das minhas irmãs me afetaram profundamente. Tem uma fala de uma irmã minha que ela ecoa na minha cabeça tão forte que eu não conseguia ir na casa da minha mãe. Eu não conseguia, porque um dia ela disse que eu não era bem-vinda ali e que ninguém me queria ali. Então, naquele dia, acabou. Eu tinha mais ou menos 15 anos, já tinha uma filha, me sentindo extremamente inadequada, inapropriada para qualquer tipo de situação boa na vida, que eu não merecia nada de bom, que eu era a pior pessoa do mundo, que eu não merecia nem ter aquela filha linda e maravilhosa, tanto que eu consegui tirá-la da minha vida, porque eu acreditava que eu nem merecia ela. E eu ouvi minha irmã falando: o que você está fazendo aqui? Ninguém gosta de você. Vai embora. Ninguém aqui quer você aqui. Aí eu fiquei muitos anos sem conseguir pôr o pé na casa da minha mãe, sem sentir um desconforto muito grande, muito grande. Hoje, a adulta sabe que aquela criança que me falou comigo aquilo também tinha recebido outras informações, que era outra situação, era outra pessoa. Ainda é ruim? É. Porém, eu tenho consciência, tenho clareza da intenção versus informação. É muito diferente, entendeu? Então, quando a gente é adulto e opera como adulto e funciona como um adulto, a gente consegue olhar para os problemas, para as dificuldades e resolver, e não pirar na cabecinha da batatinha, e não enlouquecer, e não botar fogo no mundo, e não surtar mesmo. Como tem acontecido muita coisa para me desafiar a sair daquele padrão de vítima, de coitadinha. Pois é, coitadinha, eu nunca me fiz de coitadinha, não. Mas a gente internamente se faz de coitadinha, assim. Se acha assim: poxa, todo mundo é injusto comigo, todo mundo faz
sacanagem comigo, coitada de mim. E começa a brigar com o mundo, né? Quer que o mundo exploda com aquele povão todo dentro. Então hoje as informações que eu tenho, as novas informações que eu tenho, me impedem de repetir padrões de dor, que para mim era muito, muito grande, entre o momento que eu descobri algumas coisas, que eu ouvi algumas coisas, o momento que eu descobri que aquilo ali poderia ser mudado, se eu olhasse com um olhar verdadeiro, eu era uma criança, sendo cuidada por uma pessoa que também não estava bem, ouvindo outras pessoas e falando para outras crianças que simplesmente repetiam. Então, criança, ela não aprende porque você manda ela aprender, ela aprende porque ouviu você falando, ouviu você fazendo. Né? Então, meu filho falando comigo que o maior sonho dele, de todas as crianças, eram que os adultos pais cumprissem as promessas que eles fazem. Então, hoje, eu estou aqui por essa adulta que odiava que não cumprissem as promessas que faziam com ela. Meu compromisso é estar aqui toda quarta-feira está aqui para passar alguma coisa, alguma experiência minha ou de outra filha ou de outra mãe e não culpar. Chega de culpar todo mundo, chega de ter raiva dos irmãos, das irmãs, da avó, da tia, de todo mundo que fez parte da sua vida, por eles não ter a capacidade de ver que ali tinha uma criança. Porque eles também estavam feridos e estavam em outro momento de vida, estavam com outros saberes, com outras informações. Então hoje, quando eu olho para essas pessoas que me feriram, eu não vejo elas mais, porque elas não existem mais. Se existem mágoas neles, que eles cuidem dessas mágoas, que eu faço, votos que isso mude neles como muda em mim. Mas hoje eu não consigo ver mais aqueles algozes. Eu vejo pessoas como eu que está aí batendo a cabeça, tentando, trupicando, caindo, levantando, ficando doida na vida, mas que está conseguindo. Então hoje eu estou aqui como prova de resistência. Não a resistência que eu fazia antes, não a militância que eu fazia antes. Hoje eu estou aqui para provar que é possível fazer tudo o que você quer sim. Porque eu me propus a fazer e estou fazendo. E cada vez que eu me proponho a estar aqui falando nesse podcast, a minha vida melhora. Eu melhoro como pessoa, eu me acho muito melhor, muito mais foda. Eu não acredito mais nas informações de que nada que você faz é bom. Você só faz besteira. Você é um erro. Você vai acabar assim, 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 assim. Não. Essas informações eu deleto e eu destruí todas elas e hoje elas fazem parte somente do repertório para me dar como exemplo de que o que você escolhe é o que você quer escolher. As informações que você tem, elas podem ser mudadas sim. O destino que você escolher para você pode não ter nada a ver mais com essas lealdades invisíveis. Você não está sabendo lidar com a sua própria vida porque está sendo leal. A doença, a falência, escassez, há problemas de relacionamentos, há muitos medos, há muitos traumas, há muitos dramas, há muita violência que nem foram praticadas com você. Muitas vezes você ouviu muitas histórias por aí. Então, vamos parar de militar, de limitar, vamos parar de impedir que a nossa vida vá. Imagina que a sua vida hoje está entupida, como se fosse um cano, uma mangueira entupida com muita lama, muito barro. Que esse barro e essa lama é as informações de quem veio antes. Contou as historinhas para você e muitas histórias nem foram contadas para você, mas está pairando ao seu redor, está dentro do seu DNA e você coloca aquilo como verdade. Então, você está vivendo, funcionando hoje, quem opera esta máquina? Quem opera essa máquina? É uma criança birrenta, com raiva do mundo, chateada ou com muita raiva da mãe, do pai, de quem estava lá perto? Você quer vingança? Por isso que você não consegue sair do lugar que você está? Você não consegue sair de dívida? É o seu jeito de se vingar? Você não consegue ficar saudável? É o jeito que você tem para se vingar? Você não consegue um relacionamento digno, saudável, onde você ama e é amada, para se vingar de alguém? Para se vingar do seu pai porque falou alguma coisa com você, com a sua mãe, que fez isso, aquilo outro? É por isso que você não consegue? É por isso que você não cumpre suas promessas? Porque não cumpriram com você? É por isso que você não consegue ter afeto pelas pessoas porque não tiveram afeto por você? Isso tudo é desculpa.
A partir do momento que você tem uma vida adulta, você pode trabalhar nisso tudo, funcionar muito melhor, ser uma pessoa melhor, ser a mudança que você quer no mundo. Então eu espero ter contribuído com alguma coisa. Para mim foi mágico, fantástico e maravilhoso. Desculpa pela falta de jeito, de cenário e de um monte de outras coisas, de outras formalidades que teriam se tivesse dado tudo certo. Mas talvez é isso que tenha dado certo hoje. O certo talvez tenha sido isso, acontecer do jeito que aconteceu e do jeito que vai ser levado para fora. Com muita gratidão por ter conseguido superar mais esse obstáculo, por não ter perpetuado aquelas lealdades, não conseguir repetir positivamente, né? Que esse não conseguir repetir foi positivo para mim, as dificuldades, onde isso aqui, isso é bobagem, isso é coisa de gente fútil, coisa de gente boba, gente à toa. Eu consegui superar muita coisa só de fazer, só de ligar essa coisinha linda que hoje eu gosto demais desse microfone, viu? Só de ter ligado ele, eu superei muita coisa. Só de ter falado o que me doía tanto, sem chorar, sem ser vítima de nada nem de ninguém, já é uma grande vitória para mim. Comece a escolher para você o que é a grande vitória da sua vida, o que você precisa mudar. Quais informações você recebeu quando era pequena, como esta filhinha da mãe, que hoje está impactando negativamente a sua vida. E por que você não consegue êxito, sucesso no que você quer, só porque as coisas estão dando errado? Por que tudo tem que dar certo para você? Não dá certo para ninguém. Nada dá certo para todo mundo assim o tempo todo. As coisas dão errado e dão certo também. Essa é a beleza da vida. É a gente aprendendo, tá bom? Um grande e lindo beijo de gratidão por tudo isso aqui. E até semana que vem. Filha da Mãe, podcast.